A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês aí que estão ligados nesses dois canais aqui, né? Simão da Silva de Simão, aleluia. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, né? Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, né? Aleluia, igual aqui, bairro São Pedro. Rua Armindo Pereira, número 340. Aleluia, sejam bem-vindos vocês aí, novos estão chegando também aí. Aleluias. Fica à vontade, aleluia. Igual vi ontem chegando aí, fica à vontade, aleluias. Né, aleluias. Amor o culto? Amém, aleluia. É isso aí. Nós estamos aqui para adorar, aleluia, né, aleluias. O canal tá andando, né, aleluia, a igreja tá andando junto com o canal, tá indo, aleluia, o povo tá amando, eu tô vendo, aleluia. Então, é desse jeito aí, né, aleluia, não pode parar, igual a palavra foi escrita aqui, lá no Facebook, agora é aqui é outra palavra, vamos lá, né, aleluias. Aqui nós estamos as regiões além, mas antes de eu começar as regiões além, vou passar a oportunidade para a irmã Manuela cantar, depois dá para nós pregar tranquilo e com calma ainda, né? Aleluia. Depois nós vamos falar as regiões além, e é verdade, né? Tanta região que esse mundo tem, tantas regiões. É muito grande esse mundo, né, aleluia, muito, por isso que fala, os olhos estão o quê? Sobre toda a terra, procurando adoradores, aleluia, né, é isso mesmo, aleluia, aqui ama adorar ao Senhor mesmo, né, aleluia, igual o irmão estava cantando ontem lá, né, aleluia, igual eu vi aí o irmão chegando aí, né, aleluia, igual o irmão estava cantando a música do J. Neto, né, aleluia. Nada me separa desse amor, né, aleluia, é verdade, nada. O irmão está cantando ontem no canal dele, né? Nada me separa deste amor, é verdade, nada. Nada mesmo, isso mesmo, quem tem fé, nada, aleluia. Nem secura e nem gelo, aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e encha-me de novo, e encha-me de novo, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e encha-me de novo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder, Deus de maravilha. Glória a Deus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de
Onde está seu Deus? Onde ele está? Onde está seu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia, 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 amém. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre acontecer, repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Pedimos ao Senhor, Ele mandou na hora. O fogo lá do céu está caindo agora. Pedimos ao Senhor, Ele mandou na hora. O fogo lá do céu está caindo agora. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Glória a aleluia. Deus. Quer cantar mais uma? Amém. Pastor Glória a Hernani, Deus. aleluia. Quer cantar? Aleluia. Vamos lá, né? Então, na palavra do Senhor que nós iremos aprender. Olha o vento gostoso está entrando. Meu óculos quebrou aqui, eu não estou enxergando muito bem. Quebrou? Ai, achei quebrado. Porque é muito fina esse lado, é muito fino. Não quebrou, o parafusinho dele. Deve ter soltado, né? Não soltou não? É o parafusinho. Pois é, mas Ah, é, ó. Só pôs o parafuso. É, essa porque é muito fino. ele não estava assim, não. Eu falei pra você. O parafuso soltou. Tá muito fino. É. Óculos finos assim sai mesmo. Até a gente de óculos de cor sai. Misericórdia. Sai e quebra tem hora, né? Esse aí sai, porque o parafuso é muito pequenininho. Talvez ele ficou muito folga. É, né? Deu folga, é por isso. Aí sai, que deu folga. É, desse aí, isso sai rápido. Porque isso aqui, ó. Ela igual esse aqui, ó. Não pode dar folga, não, ó. Não pode dar folga aqui, não. Tá vendo esse parafusinho aqui, ó? Tá vendo? Não pode dar folga, não. Da folga ele solta. É, isso aqui é um não, só. É um parafusinho que trabalha aí. Se você dá folga, sai. É? É. Não precisa nem de esforço. Essa só assim, tem uma que não precisa nem de esforço. Não precisa nem de esforço, não precisa nem de esforço. É a puta. Deu folga. Então é isso. Aí vai ter um mão aqui novo para a folga. É isso mesmo. Aleluias. Vamos aqui as regiões além. Que nós já, aleluia. As regiões além. Ainda nós não acabamos de ler João não, viu? Aleluia. A parte de João agora está falando das regiões além. Né? Aleluia. Após a morte e ressurreição de Jesus, o evangelho explodiu qual um rastilho de pólvora para além das fronteiras da pequena Palestina e moveu-se rapidamente por todo o mundo conhecido. O livro de Atos relata o início da igreja. Está vendo? Após a ressurreição de Cristo,
o evangelho explodiu. Não já parou para pensar o que é explodir? Só está falando depois da ressurreição. Já parou para pensar, antes de ele ressuscitar, já estava explodindo. Depois que ele ressuscitou, não deu nem 4 dias, o evangelho foi para lá e para cá. Todo mundo conhecendo o mestre dos judeus, depois eles falavam, né? O grande mestre dos judeus, onde ele está? Por toda a parte do mundo daquela época, porque já existia. Né? Portanto, ia grego, e a pessoa grega, gentil, vê Jesus de todo tipo de língua. Ia ver o grande mestre, que é Jesus, o Rei dos Reis. Então, antes de ele ressuscitar, a multidão já o seguia para onde ele pregava a palavra. É dentro da igreja, aleluia. É fora da rua, é na casa dele, com a mãe dele. Até lá na casa dele, com a mãe dele, aleluia. A mãe dele, do que eu estou falando, que cuidou. Não é de sangue verdadeiro. Que Maria, eu já falei para vocês que Maria não é minha mãe, e não é mãe de Jesus, e não é mãe de Deus. Ela apenas a cuidou dele, como se eu também sou pai e mãe. Quantas pessoas que eu tenho que orar e ajudar? Aleluia, não é? Aleluia. Né? Eu sou pai, mãe, vô, tio, geral. Né? Aleluia. A mesma coisa ela. Aleluia. Porque ela obedecia a ordem do pai. Aleluia. O pai não viu o anjo? O que o anjo falou? Cuida dele. Como se fosse seu filho. Mas não é seu filho, não. O anjo falou para ela, cuide dele como se fosse seu filho. Mas não é seu filho. Ele é filho daqui lá de cima. Porque antes de ele ter gerado na sua barriga, ele já existiu primeiro do que você, já existiu primeiro do que qualquer pessoa. Então, aleluia. Jesus é algo muito grande. Né? Mas a ressurreição dele, quando o túmulo abriu, ele foi encontrar com os discípulos. Agora ele atravessou aquela porta, igual tem essa madeira que ele atravessou sem quebrar a porta. A porta estava trancada. Né? Aleluia, ele atravessou. Aleluia, na porta. E falou, paz seja convosco nesta casa. Aleluia. Né? Os discípulos acharam que era um fantasma. Como é que esse homem entrou com essa porta? Toda trancada, enxaveada, encadeada. Aleluia. Como é que esse homem conseguiu entrar aqui? Janela da fechada. Porta da fechada e o homem entrou aqui facilmente. Isso não é fantasma não, aleluia. Ainda tinha duvidosos, né? Isso não é fantasma não. Como disse, isso não é assombração, não. A gente que é mais antigo, isso não é assombração, não, aleluia. Isso não é alma, agora se fala, não é alma penada, né? Agora se fala, né? Isso não é alma penada, né? Tem gente que fala, né? Tem gente que é duvidoso demais, né? Aí, o que ele falou? Pega peixe, pega pão, vamos assar peixe agora aí. Mas nunca vi espírito comer carne, como é que vai comer? Né? Aleluia. Aí Jesus falou, pega peixe, pega pão. Aleluia. E assaram o peixe ali, e assaram o pão. Na hora que Jesus colocou o peixe, que arrancou a carne do peixe, aos discípulos falaram, não, isso aí é Jesus Cristo ressuscitado. E a hora que ele pegou o pão, não, esse é Jesus Cristo ressuscitado, ele comendo peixe e o pão. Aí eles lembraram da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Jesus falou, olha para minha mão aqui, ô também, aleluia. Você que disse, aleluia, que só veria se vê, só tocaria no meu corpo, se vê, só os cravos abertos aí. Olha os cravos abertos na minha mão e meus pés. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Aleluia. Se você não pode crer só porque está me vendo, você tem que me crer antes de me ver-me. Aleluia. Antes de me tocar, você tem que tocar em mim antes de me tocar. Olha que coisa interessante. A gente tem que tocar em Jesus antes de tocar em Jesus. Aleluia. Então, após a ressurreição, aleluia, ainda o evangelho explodiu. Bum! Igual eu falei, soltou uma pólvora. Bum! Todas as partes. É Jesus daqui, é Jesus de lá, é Jesus da direita, é Jesus da esquerda, é Jesus para trás, é Jesus da frente, é Jesus no alto, é Jesus por todos os cantos da terra. Aleluia.
para chegar o quê? Para mim e para você e vocês que estão aqui. Tá vendo? Jesus lembrou do futuro. Lembra-te dos irmãos futuros, meu Pai. Hoje é nós que somos irmãos. Aleluia. Hoje nós somos irmãos e filhos do Criador. Aleluia. Não sereis servos, mas sereis meus amigos, se fizerdes tudo que eu mando. Aleluia. Hoje nós somos amigos de Cristo. Aleluia. Então, após a morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho explodiu com um rastilho de pólvora para além das fronteiras da pequena Palestina e moveu-se rapidamente por todo o mundo conhecido. Viu? Todo esse mundo conhecido. Todo esse mundo conhecido. Então não tem ninguém que fala assim, ó, eu não sei quem é Jesus, eu não sei quem é Jeová, eu não sei quem é o Espírito Santo, eu não sei o que é a igreja, eu não sei o que é a palavra. Todos sabem quem é o grande mestre. Aleluia! Todos sabem quem é Jesus. O Evangelho já rodou. Todo lugar. Até aquele lugar ruim lá no canto, eu falo, os 4 cantos, lá no cantão, onde que ninguém chega, o Evangelho chegou onde que ninguém chega. Ó. Os cantão chama-se ilhas, onde que barco não chega lá direito, onde que navio não chega direito, onde que helicóptero não chega direito. Lá nesses cantos, por isso que fala, lá naquela ilha separada, onde está aquele povão lá na ilha. O Evangelho chegou lá, ó. Aleluia. Pregou lá, ó. Eu estou chegando nessa ilha aqui para pregar o meu Jesus para vocês nessa ilha. Aleluia. Ó, converta das suas maldades e saia já do pecado. Hoje vocês vão conhecer o grande rei seus, que há muito tempo ele profetizou de vocês, há 2000 anos lá atrás, ele profetizou a salvação para vocês nesta ilha. Igual ele falou, os 4 cantos dessa terra, o Evangelho vai chegar. E hoje nós estamos aqui nessa ilha para falar do amor deles. Que ele quer livrar vocês do inferno e da destruição, da doença, das trevas. Aleluia. Larga o pecado já, porque vocês vão sair da escravidão hoje nessa ilha. Porque vocês estão escravizados nessa ilha fechada, aleluia, onde não tem palavra, não tem nada, aleluia, mas hoje vai ter, aleluia. Então, o Evangelho foi para todos esses cantão que eu falo, né? Até aqueles lugares, aleluia, onde os índios, né? Onde os índios estão também, aleluia. Né? O Evangelho foi lá nos índios, ó índio, ó, Jesus vai te salvar, índio, aleluia, né? Aleluia. Jesus Cristo vai salvar vocês, índio. Então, o Evangelho foi para todo lugar, né? Aleluia. O Evangelho vai salvar vocês todos. Então o Evangelho só andando. Só andando. Como hoje anda, né? Hoje está mais fácil porque a tecnologia está avançada, né? Aleluia. Então hoje ficou mais rápido que antes, né? Aleluias. Porque hoje nós temos a internet, temos a igreja, temos o altar, temos o templo, tudo aqui. Então hoje ficou mais rápido e mais rápido. Aleluia. Igual fala aqui, ó. Além das fronteiras da pequena Palestina, moveu-se rapidamente por todo o mundo conhecido. O livro de Atos relata o início da igreja, descreve um curto período de consolação na terra natal dos judeus, uma gradual disseminação das atividades missionárias pelas terras vizinhas, que culminou com uma súbita explosão. Tá vendo lá? Ela missionária pelas terras vizinhas, que culminou com uma súbita explosão. Tendo como ponta de lança o apóstolo Paulo, em poucas décadas de 30 a 60 depois de Cristo, foram estabelecidas igreja. Viu lá? Fala, na década de 30 a 60 depois de Cristo, foram estabelecidas igrejas na maioria dos mais importantes centros populacionais do Império Romano, inclusive na própria cidade de Roma. Durante esse período foi escrita a maioria dos livros do Novo Testamento, com o livro de Atos. O ciclo histórico do Novo Testamento é encerrado, não obstante histórias seculares e textos dos pais da igreja nos possibilitam acompanhar a história. Está vendo? Aleluia. O mais importante populacional do Império Romano
lá na Roma, o evangelho chegou lá em Roma, chegou nas cidades vizinhas, lá em Roma, né? Vocês vê o crente falar muito de Romanos. Por que nós falamos muito de Romanos? Aleluia, né? Muitas pessoas do mundo falam, o crente fala muito de Romano, aleluia. A Romano matou Jesus, sendo que não é os romanos que mataram Jesus. É o povo que matou Jesus. Aleluia. Né? Não é o romano que matou Jesus, como muitos pensam, né? Aleluia. Há romanos, aqueles que têm tipo uns espinhos na cabeça. Aleluia. Então, aleluia, aquele capacete, tipo uma vassoura, mas é aquela coisa mais bonita, igual fala, um capacete bonito. Aleluia. Por que o crente fala tanto romano? Romano matou Jesus, romano fez isso com Jesus, romano riram, nada tem nada a ver. O povo judeu que matou Jesus. Todo mundo matou Jesus. É romano, judeu, todo mundo matou. Aleluia. Então não é só romano que é culpado. Romano fez isso. A Roma fez isso. Pilatos fez isso. Todo mundo foi culpado. Não está escrito? A culpa caiu sobre todo o mundo na cruz. Igual fala, na cruz a culpa caiu sobre todo mundo. Então ninguém escapou, nem criança, nem adolescente, nem jovem, nem velho, nem velho. Ninguém, nem o mundo. Porque o mundo estava na palma de Jesus Cristo, meus irmãos. Então não tem essa de romano. Os romanos que matou Jesus, como muitos falam aí, né? O evangelho chegou lá em Roma. Aí muitos falam assim, o evangelho nunca chegou em Roma. Né? Esses falsos profetas, falsos profetas. O evangelho nunca chegou em Roma. Sendo que a primeira igreja evangélica era lá. Aleluia. Não é católica. Aí só na católica chegou primeiro, mas não existe católico que chegou primeiro em Roma. Quem é falado em Roma é o que? Pedro. Pedro. Por isso que eles falam São Pedro. É Pedro. Aleluia. Por que eles falam São Pedro e Pedro? Aleluia. Porque Pedro foi discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. É Pedro que pisou naquela Roma. Primeiro, não é católico. Os romanos não sabiam o que é católico. O que é católico? Os romanos não sabiam disso não. Eles adoravam a Deus, mas não sabiam o que é isso. Adorava a Deus de outros deuses, igual o Egito, eles adoravam a Deus do Egito. Deuses, mas não é Deus, é deuses, não Deus. Aleluia. Então, quem fala para vocês que católico chegou primeiro lá, é um mentiroso e uma mentirosa. Portanto, o que está escrito aqui? O que está falando aqui? Por estabelecida igreja na maioria dos mais importantes centros populacionais do Império Romano, viu? Do Império Romano. Dá para ver o que é Império? É milhares de soldados, é milhares de gente. O Evangelho entrou lá dentro. Lá dentro. Porque Roma era falar de Mateus, de Roma era falar. Né? Então, quem fala para vocês que foi o Papa? Papa não foi primeiro. Padre não foi primeiro. Nem arcebispo, e dentre outros. Foi igreja evangélica. Igual o mundo fala, igreja evangélica. Aleluia. Por que é evangélica? O evangelho da palavra que eu estou ensinando aqui. O evangelho. Nós que chegamos primeiro lá. Não é católico. E nem outras religiões. Então, aleluia. Jesus chegou lá primeiro. Converta Roma. Converta-se Roma. Né? Volta-se Roma para a salvação. Volta-se Roma para a verdade. Só a verdade libertará você, Roma. Aleluia. E mais ninguém. Então o evangelho foi chegando lá. Foi indo. Pedro foi anunciando. A igreja vai ser aqui, de Roma. Aleluia. Aonde que todo mundo fala que foi os romanos que matou Jesus, a igreja vai ser aqui. Onde que todo mundo falou que os romanos matou Jesus, vai ser aqui. Aleluia. Aqui que vai ser a igreja, a primeira igreja da Roma. Aleluia. Evangélica. Crentes que anda na verdade. Igual aqui, ó. Liberta, ora, salva, transforma, vê sinais, milagre descer, vê anjo descer e subir, e vê sinais por toda parte, vê milagre por toda parte. Aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho que eu estou falando. E foi pregando para todo mundo. Foi pregando para homens de Roma, mulheres da Roma.
foi entrando em casa, lá, aleluia, foi preparando a igreja lá, construindo. Os romanos vendo aquilo, aleluia. Por que a igreja foi construída lá? Porque os romanos sabiam que Jesus estava vivo. Porque eles viram o anjo abrir o sepulcro. E o que ele falou? Vamos manter isso aí? Segredo, super silêncio. Aleluia. Né? Vamos ficar em silêncio. Vamos falar que roubou esse corpo. Aleluia, né? Vamos falar que roubou. O soldado romano falou. Vamos falar que roubou o corpo. Aleluia. Aleluia. Eles sabiam que Jesus ressuscitou. Eles viram o mestre sair do sepulcro. Eles viram o anjo falar, os soldados romanos viram. E aquilo ali foi testemunha para os romanos. Nós vimos o Jesus dos judeus em pé, vivo e com grande luz. Nós vimos aquilo. Então, esse segredo até hoje, aleluia, foi escondido há milhares de anos e décadas de anos. Né? Aleluia. Então, os romanos eram testemunha. Nós não temos que manter isso em segredo, para que ninguém saiba que o Jesus dos judeus está vivo. O mesmo Jesus, igual os soldados falaram, o mesmo Jesus que nós feriu lá, esse homem ficou em pé diante de nós caiu como morto no chão, aleluia. E nós vimos o anjo e ele em pé, aleluia. Então, isso era testemunho. Então, por isso que Pedro falando em Roma, eu cheguei em Roma, vamos espalhar esse evangelho aqui para essa cidade, aleluia, né? Vamos espalhar, porque é aqui mesmo que Jesus vai trabalhar, é nessa cidade, aleluia, ruim que Jesus vai trabalhar. Vamos lá, igual Pedro fala, é nessa cidade ruim que Jesus vai trabalhar, aleluia, vamos lá. Proporcionais do Império Romano, inclusive na própria cidade de Roma, viu lá? Cidade de Roma, o evangelho estava lá. Né? O evangelho estava lá, aleluia. Não é a igreja católica, o evangelho dos crentes já estavam lá na Roma. Então, não é a igreja católica primeiro, e nem papa, e nem padre, nem arcebispo, e nenhum católico. Aleluia, aleluias. Vamos lá, aleluias. E os católicos têm que agradecer aos crentes. Tem que agradecer aos crentes. Porque se não fossem os crentes, eles estavam destruídos hoje, aleluia. Tem que agradecer aos crentes. Os católicos têm que agradecer aos crentes. Que se não fossem os crentes, estão destruídos. A palavra fala. Se não fosse o evangelho, vocês levavam pó de poeira. Aleluia. O evangelho verdadeiro da igreja. Aleluia. Então, durante esse período, foi escrita a maioria dos livros do Novo Testamento. Viu lá? Durante este período, foi escrita a maioria dos livros do Novo Testamento. O livro do Novo Testamento foi escrito lá na Roma. Foi escrito lá. Aleluia. Aí a pessoa fala, não, o livro do Novo Testamento foi escrito lá em Jerusalém. Aleluia. Lá na Judéia. Lá na cidade do judeu, não. Foi escrito, o Novo Testamento foi escrito na onde? Vamos confirmar novamente. Vamos confirmar novamente? Aleluia. Vamos confirmar aqui, ó. Vocês aprenderam o que é evangelho verdadeiro. Durante esse período foi escrita a maioria dos livros do Novo Testamento, com o livro de Atos, o ciclo histórico do Novo Testamento é encerrado, não obstante história secular e textos dos pais da igreja, que os possibilita acompanhar a história, viu? Aleluia. Os pais da igreja, né? Aleluia. Olha que interessante. Os pais da igreja. Agora nós vamos falar algo mais importante ainda. Aleluia. 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 Agora nós vamos falar do algo mais importante ainda. Durante esse período foi escrita a maioria do livro do Novo Testamento, viu lá? Tanto em Roma como no judeu foi escrito. Né? Aleluia. O ciclo histórico do Novo Testamento é encerrado, não obstante. História secular e textos dos pais da igreja
nos possibilita acompanhar a história. Inicialmente, o novo movimento religioso foi ignorado pelas autoridades que viam como o ramo inofensivo do judaísmo. Todavia, como adesão ao cristianismo via num crescente, os comentários sobre a nova fé se espalharam. Os cristãos se recusavam a adorar o imperador, um gesto que os pagãos da época viam basicamente como uma afirmação de deslealdade ao governo. Os soldados cristãos das legiões romanas recusavam-se a homenagear a legião águia. Estandarte que os acompanhava nas batalhas, muitos soldados cristãos comprometidos em seguir a Cristo, como o pacificador, ao se recusar a lutar, enfrentava até mesmo a morte em decorrência de sua decisão. Durante aproximadamente 200 anos, os cristãos sofreram perseguições oficiais e informais. Somente após a convenção do imperador Constantino, em 300 d.C., é que o cristianismo alcançou aceitação e o apoio oficial. De alguma forma, a manifestação de fé, nascida num lugar atrasado, na periferia de um império poderoso, mostrou-se tão dinâmico, importante que acabou por conquistar o mundo. Não obstante os boatos, a perseguição oficial, o fato de que seus ensinamentos se apresentavam frontalmente contra as crenças introjetadas no mundo do século I. Olha, tá vendo? Isso aqui que é interessante. De alguma forma, a manifestação de fé nascida num lugar atrasado. É, lugar atrasado. Quantos hoje é lugar atrasado? É igual aqui, ninguém entende a linguagem dessa igreja. Até que durou bastante tempo essa pilha carregada. Durou mais de 3 dias, né? Ainda bem que tem outra aqui que nós já preparamos. Mas voltando, tem lugar atrasado. O Império Romano tinha riqueza, mas era atrasado na língua. Né? Por isso que Jesus falou que adiantou homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por não conhecer o quê? O verdadeiro evangelho da palavra. Para a salvação dele e dela. Tem lugar que é atrasado. Tem lugar que pode ser evoluído que for, é atrasado. Aleluia. Não estou falando de lugar pequeno, estou falando de lugar grande. Roma era grande, mas era atrasado. Aleluia. Né? Que adianta ter milhares de soldados, né? Grande riqueza, né? Igual rei, rainha, imperador daquela época, carruagem. Aleluia. Mas era uma cidade atrasada. Vamos dizer, era uma capital atrasada. Aleluia. Porque não conhecia nova fé, conhecia velha fé. Aleluia. É como muitos vivem a velha fé. A velha fé é o quê? Não quer aprender a conhecer Jesus Cristo. Não quer aprender a conhecer Jeová. Não quer aprender a conhecer o Espírito Santo. Não quer aprender a conhecer a palavra da verdade. Aleluia. É por isso que eu sempre digo e falo. Tem pessoas que acham que sabem mais do que pastor Simão. Gente que acha que sabe mais do que eu. Mas é atrasado. Acha que entende capital, acha que entende de evolução, acha que entende de tecnologia. Mas é atrasado. Está atrasado. A igreja aqui está avançada. Pastor Simão está avançado. E você do outro lado está atrasado. Vocês não entendem minha língua? O que eu estou falando aqui ninguém está entendendo. Por que não está entendendo? Atrasado. A sua fé está atrasada. A sua fé está... não está aceitável para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É igual quando os discípulos chegaram em Roma. Ninguém entendia o que eles estavam falando. O que esses homens estão falando? Parece que esses homens querem se aparecer. Aí a falta de entender e conhecer. Entendeu? Aleluia. Então estava atrasado. Tem cidades aí, pensa que é grande em nada. Em nada. Nada é grande. Aleluia. Nada. Pode ter os melhores carros, está atrasado ainda.
Porque hoje em dia vai ter carro que voa, não é carro que anda no chão mais. Aleluia! Tá vendo, mas tá atrasado? Aleluia! Né? Aleluia! Tem que aprender as coisas, meus irmãos, aleluia. Igual a caixa aqui. A caixa ela serve para pendurar? Não, ela serve para ficar em pé com uma alça aqui de baixo. Aleluia! Ela não precisa ficar só no chão. Ela tem uma alça aqui também de baixo para trabalhar. Aleluia! Se eu quiser andar com ela no chão, ando no chão. Se eu quiser levar ela a qualquer lugar, eu levo. Aleluia! Tem lugar que está atrasado ainda, está com caixa que fica só parado aqui, ali dentro. Assim é a vida da pessoa que não quer o quê? Conhecimento. Aleluia! Né? Acha que entende todas as coisas, exatamente. Né? Não entende, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Né? Aleluia! Ela tem várias funções, ela tem várias funções. Ela não trabalha só com uma. Ela é uma, mas ela é várias funções. Aleluia! Ela trabalha várias funções que ela trabalha. Tanto para computador, tanto para celular, tanto para tablet, tanto, dentre outros aparelhos modernos, ela é capacitada para qualquer aparelho. Aleluia. Então, quem está atrasado é vocês, está vendo? Vocês estão atrasados, igual Roma está atrasado. Os discípulos pregando, e eles falando que palavra é essa? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que eles estão falando? Porque é um lugar atrasado. Tem que ensinar ali, ó, ensinar, né? Aleluia. Tem que ensinar o povo. É igual aqui o microfone sem fio. Quem imaginaria que a caixa ia ter um microfone sem fio? Aleluia. Ninguém. Aleluia. Ninguém. Né, aleluia. Posso falar daqui como posso falar lá na rua. Igual eu testei esse microfone. Eu estava testando esse microfone lá em cima, na outra rua, lá de cima, igual a câmera pegando, outra câmera pegando lá em cima da rua, e falando normalmente aqui dentro. A minha voz falando normalmente aqui dentro, e eu lá de cima da rua, e o microfone pegando de lá fora da igreja, lá por cima da outra rua. E eu pegando aqui dentro. Aleluia, limpinho ainda, igual eu estou aqui pregando. Isso é o quê? Isso é conhecimento. Aleluia, né? Isso é conhecimento, né? Aleluia. Eu imaginaria pegar mais de quilômetro de distância? Esse microfone aqui é para quê? É para palco gigante. Aleluia, né? Aleluia. Então Jesus, é por isso que eu estou falando, a gente tem que ter conhecimento, meus irmãos. Não pode ficar no atraso. Não pode ficar atrasado, né? Aleluia. Então, mas tem cidade que atrasa para o evangelho. Não, mas que Jesus, esse pastor está pregando aí. O que esse pastor está pregando? O que esse pastor está falando? Porque o seu costume é velho. E coisa velha não dá certo, já está escrito. Não tem como colocar remendo velho nem novo. Que vai romper. Aleluia. Rompe. Né? O remendo velho não combina com o novo. Vai romper. Aleluia. Como diz o lençol, vai romper. Não aceita a costura. A agulha não passa. Aleluia. A tesoura não passa. Não fica firme na parede, não, já cai assim, buf, no chão. Não tem firmeza. Né? Por isso que fala, não coloca remendo velho e remendo novo. Aleluia. É o que? Atrasamento. Aleluia. Né? É igual um copo quando quebra. Não tem como recuperar um copo todo quebrado, mas todo quebrado mesmo. Eu vou juntar o quebrado com o novo? O novo não vai aceitar o quebrado, o novo vai recusar. Né? Vai ter recusa, não aceita. Aleluia. Né? Vai ter recuso. Por quê? O copo está em falha, está atrasado, o copo quebrado ficou atrasado. E quebrou todo, né? Virou aquela migalha que não tem como, nem come nada. Aí já é lixo embora. Aleluia. Nem para derreter, igual eles falam, não serve. Para reformar não serve, não tem jeito. Aleluia. Então ficou uma coisa atrasada, tá vendo? Aleluia. Assim, não só a Roma, mas o mundo também estava. Né? Que os discípulos falaram para o mundo inteiro. Não é só Roma. Outros lugares nós precisamos colocar nossos pés lá para ensinar eles o verdadeiro evangelho. Aleluia. É igual quando vai tomar, como Jesus falou, você pega aquela taça com vinho sem álcool.
Olha que você vai tomar, quebra na sua boca e machuca a sua boca, porque está velho, está atrasado, né? Aleluia, né? Você pega aquela taça, você vai tomar, pá, quebrou por quê? Né? Aleluia. Você vai até perguntar, quebrou por quê? O que é isso? Quebrou por que na minha mão quebrou? Aleluia. Né? Aleluia. Então, é falta de conhecimento das coisas. Ele tem que aprender com o Espírito de Deus. Falou, não coloca remendo velho em novo e nem copo novo no copo velho. Porque o velho vai romper e quebrar também. Como o lençol também rompe e rala no meio. Aleluia. Então, Jesus estava ensinando é o quê? Os discípulos estão ensinando que não pode estar atrasado. Aleluia. Pode ter casa bonita, pode ter casa grande, igual aí, pode ter fazenda, pode ter mansão. Ainda está atrasado. Aleluia. Ainda não está perfeito em nada. Aleluia. Está atrasado. Aleluia, né? Aleluias. O que está escrito? O evangelho você não se compra. O evangelho você luta. Aleluia, tá vendo? Aleluia. Então, lutar com o evangelho. Um pouco o evangelho. Tá vendo como que até nisso vocês estão atrasados? Aleluia. Aí, o que acontece aqui? Aleluia. Vamos lá. Igual falou aqui, ó. De alguma forma, a manifestação de fé nascida num lugar atrasado, na periferia de um império poderoso, mostrou-se tão dinâmico e importante que acabou por conquistar o mundo, não obstante os boatos, mas depois conquistou o mundo. Depois eles já entenderam. Não, os discípulos estão querendo dizer o seguinte. Os judeus estão querendo dizer o seguinte. Nós temos que viver o evangelho novo. Aí conquistou o quê? O mundo inteiro. Aleluia. Igual fala aqui. E por conquistar o mundo, não obstante os boatos, a perseguição oficial, o fato que esse ensinamento se apresentavam frontalmente contra as crenças introjetadas no mundo do século I. Um mundo sem cultura. Para entender a história contada em Atos, a sociedade refletida nas epístolas do Novo Testamento, precisamos voltar ao tempo para conhecer o jovem visionário, um decidido homem de ação. Seu nome era Alexandre, rei da Macedônia, de 336 a 323 a.C., cujas conquistas da Pérsia e do Oriente lhe valeram o título de O Grande. Alexandre contava com apenas 20 anos em 334 a.C., quando conduziu uma força de 40.000 soldados gregos pelo Helesponto, o estreito que separa a Europa da Ásia. Sua força numerosa alcançou seguida vitória. Derrotou finalmente o rei Dário da Pérsia em 333 a.C. e prosseguiu sua caminhada em direção ao sul, no movimento impetuoso através da costa, conquistou Tiro, ao utilizar-se de uma tática profetizada século antes em Ezequiel 26, e adicionou o Egito ao seu espólio. Após essa empreitada, Alexandre retornou à Pérsia mais uma vez, conquistando uma série de vitória, conduziu ao amago do antigo império. Quando o derrotado, Dário foi assassinado por um dos seus subordinados, Alexandre proclamou a si mesmo herdeiro de Dário e assumiu o governo. Alexandre, no entanto, era mais do que um jovem apaixonado por poder e glória. Perseguia uma visão do futuro, a visão do oikumene, outra língua, né? Oikumene, em que toda a terra habitada estaria unida por uma única língua e cultura. Para Alexandre, essa língua deveria ser o grego e a cultura a helênica. O jovem governante passou a implementar o modelo grego por todo o império. A partir daí voltou sua atenção para a nova conquista. Em 327 a.C., Alexandre conquistou o que hoje conhecemos como o Afeganistão e atravessou a Índia. Somente quando seu exército se recusou a segui-lo, foi que Alexandre voltou para a Babilônia, onde aos 33 anos morreu, vítima de uma febre.
Aleluia. Então, o mundo e sua cultura. O mundo e sua cultura. Aleluia. O mundo é o mundo que nós estamos vendo aqui, é o mundo. Esse é o mundo. Esse global é o mundo. Mas nós temos cultura, né? Temos cultura. Cada mundo tem uma cultura. A cultura disso, a cultura daquilo, a cultura de outro. Cultura, isso aí é normal. Cada um tem a sua cultura, né? Aleluia. Cada um tem o seu movimento, igual o seu movimento. Aleluia. Cada cultura é uma cultura. Né? Igual os índios têm aquela cultura. Nem Deus muda eles, porque aquela cultura é daquele tipo, né? Como diz, a cultura é flecha, é flecha. É nadar no rio, não vou nadar no rio sem roupa, sem nada. Aquilo é cultura, né? Aleluias. É deles. E Deus não intervém nisso, não atrapalha nisso. O que o Criador faz? É ensinar a palavra para eles. Que o Criador não quer que ninguém se perca. Se perde, igual está escrito. Eu não quero que nenhum se perca, mas acha a verdade. Aleluia. Né? Então, a cultura igual aquelas índias, tem as suas vestimentas, tem aquela coroa de pena, dentre outros. Aquilo ali é uma cultura deles. Aleluia. Né? Aleluia. O modo de dançar também é cultura. A cultura é normal. Eles dançam daquele jeito. É a cultura daquele jeito. Aleluia. Né? Cada cultura é uma cultura. Igual a nossa. A nossa é de ficar aqui mesmo. Normal. Né? Na nossa cidade normal. Essa é a nossa cultura. Né? Aleluia. Né? Aleluia. Igual aqui na igreja. A minha cultura é a igreja. A minha cultura é a igreja. Aleluia. Né? Mas a cultura não pode ficar sem o quê? Sem o Pai, e sem o Filho, e sem o Espírito Santo. Você pode ter sua cultura. Mas tem que ter a cultura do Pai também. Que é aceitá-lo como único, suficiente, salvador da sua pele e da sua alma. Porque na hora que morre, a sua alma também vai conhecer outras culturas espirituais. O céu, o inferno. Aleluia. Né? Aleluias. Tem cultura também no mundo espiritual. Pensou que eu estou falando só do físico? Não. Aleluia. Tem a cultura da eternidade e tem a cultura do inferno. Aleluia. Né? Aleluia. Eu não estou falando só da física da nossa aqui na terra. Né? Aleluia. Tem a também espiritual, que é viva e real e verdade, igual a palavra fala. A palavra fala que o mundo espiritual é mais real do que o físico. O físico nós achamos que isso aqui tudo é real, mas o espiritual é mais do que isso. Aleluia. Então, tem outras culturas também que o ser humano, quando sair do corpo, vai conhecer o bem e o mal do outro lado também. Aleluia. Né? Então, tem essa cultura. Aqui no mundo, como nós temos, do outro lado também, a pessoa vai conhecer sozinho a cultura do céu e do inferno. Aleluia. Por isso que a palavra fala: convertei-vos e sarareis. Aleluia. Então, o que é converter? Eu me arrepender com meu coração. Eu me arrepender com meu coração. Eu dizer: hoje eu não quero viver uma vida velha mais. Hoje eu não quero viver uma vida antiga mais. Aleluia. Hoje eu quero conhecer glória e aleluia e adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é igual que fala que o mundo e sua cultura, né? Cada mundo tem sua cultura, né? Aleluia. Cada mundo tem a sua cultura, mas só existe uma cultura que o ser humano vai ser salvo. Quando obedecer o Evangelho. Aleluia. Só essa cultura do Evangelho que vai te salvar. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, não é cultura de virar escravo, é cultura de ser livre. Porque o Jesus que eu sirvo
não é o Jesus dos escravos, é o Jesus dos livres. Aleluia. É aquele Jesus que falou assim, ó, quem crê em mim, sereis livres. Aleluia. Né? Não é escravo. Aleluia. Sereis livres. Eu sou livre. Se você crer, será livre. Se vocês do outro lado crer, também sereis livres. Sereis livres de toda maldade. Aleluia. Então, aleluias. Então, o jovem governante passou a implementar agora fala, né? Do Alexandre, né, que é muito falado, né? Alexandre. Constantino também é muito falado, né? Então, aleluias, esses governadores do império são muito falados. Constantino, Alexandre, igual ali, igual está escrito na palavra, né? Aleluia. Então, aleluia, mas antigamente falava Constantino, mas a gente não entendia direito, igual as escolas, né? Porque a escola não ensina a gente direito, né? Nenhuma escola ensina, né? Aleluia. Fala tanto Constantino, mas a gente não sabia que para nós era como, isso é normal, né? Aleluia. Não, mas tem uma parte ali, né? Aleluia, que o evangelho chegou antes dele, né? Antes dele o evangelho chegou, né? Aleluia. O Alexandre também é muito falado, né? Alexandre o Grande, né? Aleluia. É muito falado até hoje esses nomes, né? Aleluias. Mas é interessante que ele andou até na Índia, né? Ele atravessou até o Afeganistão. Ele foi no Afeganistão e atravessou a Índia, né? Igual tem os pessoal da Índia também aí que assiste os cultos também. Alexandre passou lá na terra dos indianos, né? Aleluias. E no Afeganistão também Alexandre passou lá. Aleluia. E eu dou glória a Deus que o evangelho chegou até na Índia, né? Aleluia. Até os indianos hoje crê em Jesus Cristo. Graças a essa igreja aqui também eles creem, né? Aleluia. Está abandonando as imagens, né? Aleluia. Está abandonando aquelas imagens por causa dessa igreja, aleluia. Essa igreja aqui mostrou para eles o que é ser salvo, aleluia, né? O que é ser salvo, né? Essa é a pergunta do ser humano. Eu quero ser salvo. Mas vou ser salvo por quem? E por onde? E vou começar por quem também para ser salvo? É uma pergunta que nós, seres humanos, sempre falamos para nós mesmos, né? Você salva é por quem? E quem me salvou? E quem vai me guiar? E quem vai me levar para a felicidade? Aleluia, né? Aleluia. Mas aqui a resposta já está clara. Obedece a palavra. Aí a condenação vai sair de vocês. Aí o mal vai sair de vocês. Aí a derrota vai sair de vocês. Aí a destruição vai sair de vocês. Aí a fome vai parar. Aleluia. Aí a peste vai acabar. Aí a doença vai acabar. Aleluia. Aí todo o peso pesado do mal vai sair do seu corpo e vai ser leve. A sua casa toda vai ser leve. Aleluia. Aleluias. Então, a salvação é fácil. A salvação é fácil. Crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A salvação é fácil, só crer e obedecer. Aleluia. Porque para chegar lá em cima tem que crer. O Pai não conhece quem não crê. Está vendo como é que as coisas complicam para os seus lados por causa disso? Se não crê, o Pai não conhece vocês. Se não crê, Jesus não conhece. Se não crê, o Espírito Santo não conhece. Não ouve nem enxerga. Né? A Trindade não ouve e nem enxerga. Então fica complicado para os seus lados. Por isso que eu falo, não é o Pai e o Filho e o Espírito Santo que complica as coisas. É o ser humano que complica todas as coisas. Porque a salvação está muito fácil para ele e ela abraçar e conquistar e seguir em frente e andar para frente. Aleluia. Né? Aleluias. É o ser humano que complica. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho e o Espírito Santo está lá em cima, lá, está aqui dentro da igreja, ó. Está operando aqui. Está operando aqui. O poder está passando aqui. Porque aqui está ligado. Aleluia. Porque aqui está ligado. Porque aqui está crendo. Porque aqui está confiando. Aleluia. Porque aqui não está com a visão cega.
Aqui não está com o ouvido tampado. Aqui está com os ouvidos abertos. Para o Pai e o Filho precisam trabalhar e agir aqui dentro, igual está agindo aqui dentro, entre nós. Aleluia. Oh, glória. Então, aleluias. Igual a palavra fala para nós encerrarmos. E o Evangelho, após a morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho explodiu. Aleluia. É igual uma bomba. BUM! Todos os lugares tinha cristão. Portanto, até os soldados viraram cristão. Né? Até os soldados romanos viraram cristão naquela época. Como é que o Evangelho estava muito avançado. Até os soldados, o Evangelho chegou lá, ó, pum! Aleluia, para salvar eles. Né? Aleluia. Até os soldados viam que as suas armas não eram suficientes para vencer uma guerra. Tinha que ter um ajudador e um lutador maior do que eles para salvar o que? As suas peles. Aleluia, né? Aleluia. Então até os soldados sabiam que as suas armas não eram suficientes. Aleluia. Eles precisavam de um alto comando, que é Jesus Cristo, esse alto comando. Aleluia, né? Aleluia. E é verdade. O que Jesus falou? Todo o poder foi me dado no céu e na terra, e debaixo da terra, e fora da terra, e na galáxia, em todos os lugares. Poder é meu, só meu. Aleluia. E dou a quem eu querer dar, e dou a quem eu quiser dar. Mas se crer em mim, eu dou. Mas se não crer, eu não dou poder. Eu deixo a pessoa ser destruída, o quê? Sozinho nesse mundo. Aleluia. Por que está escrito? Sem mim, nada podereis fazer. Aleluia. Então ninguém. Não, aleluia, nem soldado, nem ser humano, ninguém faz alguma coisa sem a ordem de Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós aprendemos que o Evangelho ainda está vivo. O Evangelho é verdadeiro. Vai ser que é verdadeiro. Está vivo. Porque até hoje eu vejo milagre, cura, libertação, famílias mudando de vida, pessoas pedindo oração e sendo abençoados aqui. Aleluia. Bom, hoje eu vi pessoas pedindo oração no WhatsApp, aleluia, recebendo as bênçãos. Aqui continua. Porque você vai parar quando Jesus buscar a igreja, buscar esse local, aí para. Aleluia. Mas agora, a Aparecida aí, aleluia, a mãe de Paulo Sérgio, que eu encontrei esses dias atrás, perto do ponto de ônibus ali embaixo, no Palmeira. Aleluia. Ela falou que vai vir aqui na igreja, vai aparecer qualquer dia aqui na igreja. Ela está querendo conhecer a igreja aqui, ela sabe o que é sério, aleluia. Ela falou, ora por mim, aleluia, para o meu companheiro aqui, aleluias, né? Aleluia, igual ela estava lá com o companheiro dela, aleluias. Ora por mim, para o meu companheiro aqui, não esquece, não, eu vou estar lá, nós vamos estar lá, aleluia, né? Nós vamos estar lá na sua igreja lá, aleluia. Está querendo conhecer aqui o mais rápido possível, né? Eu falei para ela, pode vir, as portas vão estar abertas aí. Mas Aparecida, na hora que você assistir esse culto, Aparecida de Ponte Nova que eu estou falando, daqui. Porque eu tenho gente de Ponte Nova aqui que me ama a minha vida. E sabe que aqui é sério, sabe que aqui não é brincadeira. Igual eu já ajudei a Aparecida lá na casa dela, já orei lá na casa dela há muito tempo, aleluia. Ela sabe que aqui não tem moleque, não tem homem para brincar com nada não. Ela já sabe que eu sou sério pra caramba, né, aleluia. Então, aleluias. Por isso que ela vai vir cá. Agora ela falou, vou estar lá, aleluia. Ela falou sério, eu e meu companheiro vamos estar na sua igreja lá, aleluia. Não vamos só subir lá, aleluia, né, aleluia. Então, Aparecido, Deus está mostrando que a vitória é do seu companheiro, está cuidando da saúde dele, tá, aleluia. Está limpando o coração dele, aleluia, tá. E Deus está trabalhando nas pernas e também na cabeça dele, aleluia, tá. Isso me mostrava umas fincadas na cabeça dele, aleluia. Isso eu estou tirando essas fincadas, aleluia, tá. Eu também vi a obra de maldição contra a vida dele e a sua vida. E o Criador está quebrando todo o olho grande também contra a vida dele e de você, Aparecida. E o Senhor também está te dando um milagre para a sua vida, Aparecida. Aleluia. O Senhor está me revelando, mas se você assistir aqui, milagre
para o seu corpo também, tá? E quando você chegar aqui também, vai sair com mais bênção ainda, vai sair com mais vitória ainda que estiver aqui com seu companheiro e tudo aqui dentro. Vai ser bem recebido aqui, porque as portas da igreja estão abertas, porque aqui é casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando chegar aqui, pode ficar à vontade. Aleluia, porque essa igreja aqui não é só minha, né? Essa igreja aqui é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa igreja aqui é para transformar, libertar, salvar, curar. Aleluia. É claro que o Senhor me deixou como pastor, mas aqui, quem é o dono daqui é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Não é ninguém da terra. Aleluia. Não é nem capeta, nem ninguém. Aleluia, né? Quem é o dono daqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu sempre já falei, porque aqui foi entregue para ele. Igual eu lembro a minha última oração no monte aqui. Eu hoje não vou no monte mais, já tem bastante anos. A minha última oração foi: a lei não é só meu não, meu Pai. A lei é do Pai, que é teu, e do teu Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Lá não é de ninguém não, aleluia. Lá é teu, aleluia. Né? Então aqui é para ser liberto. Aleluia, né? Prega a palavra está curando, a palavra que eu estou pregando está curando, está libertando, a pessoa está em conhecimento, está abrindo a mente de muitas pessoas. Aleluia. Então aqui é um tempo para responder mesmo. Agora já me conhece que aqui o fogo é sério, né? Aleluia, né? Oh, glória, né? Aleluia. Então o sol é forte, é verdade. Porque tem hora que eu nem sei se eu estou aqui. Porque tanto poder está passando, eu estou pregando, o poder está passando, que eu nem sei se eu estou aqui. Por quê? Tanta espiritualidade boa e gostosa que está aqui dentro, né? Aleluia. Então, e aqui dentro também, que eu sempre falo também de joelho aqui dentro, ó. Aí de joelho aqui dentro. Lá no altar e aqui. Esse templo é teu, meu Pai. Esse templo é teu, Jesus. Esse templo é teu, Espírito Santo. E faça o que o Senhor quiser fazer aqui dentro. Agora já está fazendo coisas grandiosas. Aleluia, né? Aleluia. E fará mais. Aleluia, né? E fará mais. Aleluia. Já está escrito: a casa é minha. Igual o Pai fala: a casa é minha. Igual Jesus fala: a casa é minha. Igual Jesus fala, igual o Espírito Santo também fala: a casa é minha. Né? Aleluia. Não está escrito? Eu que vou buscar minha noiva. A noiva aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Aleluia. Eu vou buscar a noiva. Aqui, tudo isso aqui é a noiva dele. Tudo. Até lá na escada, tudo aqui é a noiva dele. E o pastor Simão Santos está sempre cuidando aqui da noiva, igual ele fala, né? Olha a obra e mais nada. Olha a obra, né? Aleluia. Então, a obrigação minha é essa, olha a obra. Né? Aleluia. Ali, ó. Como disse, está olhando, observando ali tudo. E não deixar parado por nada, né? Aleluia. Então, vitória sua também, irmã Manuela. Você está mandando dizer que você também está saindo com a resposta aqui hoje também. Aleluia. Eu vejo o Senhor também trabalhando nas tuas pernas também. Aleluia. Te dando força para as tuas pernas. Vai lá para a tua casa também, lá. Ó. Abençoando a tua casa. Aleluia. Que eu vi uma luz assim passando na sala, no quarto, tudo ali, no banheiro, tudo. Está limpando a tua casa, aleluia. Tá? Está tirando todo mal olhado, aleluia, de lá, aleluia. Tá, aleluia. A sua casa ele vai estar até suave, vai ser até gostoso, não suave, que cheiro abençoado de Deus. Aleluia, amém? Pode tomar posse, o Senhor vai te usar também na obra, hein? Aleluia, pode preparar, vai te usar. Bastante, tá? Aleluia. E pastor Hernani, continua nessa tua força, pastor Hernani. O Senhor está agradando, aleluia. Abra a boca e deixa ele fazer o que ele tem que fazer. É isso que ele manda te falar nessa noite, tá? Mas ele quer ser na obra. Toma posse em nome de Jesus, essa chave aí que ele está te dando. É chave de pregação e de unção, viu? Toma posse aí, aleluia. Ô, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ficando por aqui, mas não só por aqui. Aleluia. Vocês ficam ligados aí, que eu estou ligado aqui. E amanhã estarei de volta, de segunda a domingo, todos os dias. E vocês estão assistindo o melhor culto do mundo. E vocês estão assistindo a melhor igreja do mundo. Aleluia. Vocês estão aprendendo a melhor palavra do mundo, que em outros lugares vocês nunca ouviu tal palavra como essa está sendo aqui. Mas por que aqui a palavra é diferente?
Porque aqui obedece à espiritualidade, aleluia. Né? Já não está escrito, o homem e a mulher que não tem Espírito Santo é pior do que um sepulcro fechado com osso lá dentro, com caixão lá dentro e com verme lá dentro, aleluia. Né? É pior um homem sem o Espírito Santo, é pior do que lá no cemitério, é pior do que uma caveira, né? Aleluia, é pior do que qualquer outra coisa. Então, o que está ligado é na espiritualidade, né? Aleluia. Quando o homem está na espiritualidade, tudo fica diferente. Aleluia. O ambiente muda, o mundo muda e as pessoas mudam. Aleluia. Né? É por isso que Jesus falou, fica ligado, igual Jesus fala, né? Fica ligado, né? Aleluia, né? Aleluia. Essa é a nossa obrigação, tá ligado, né? Aleluia. Vamos agradecer. Ô soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecer por este culto nessa noite. Nós estamos entregando só o culto, mas vamos continuar cultuando aqui na terra enquanto o Senhor dá fôlego e vida e tudo. E até a volta do Senhor. Abençoa todos que vão assistir, porque nós estamos aqui dentro, estamos mais que abençoados. Mas quem vai assistir também verá a mudança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Porque nós aqui estamos aqui dentro, já estamos abençoados. Aleluia. Mais uma vez, eu só confirmo para nós receber muito mais. Nós estamos aqui dentro, receber muito mais. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ei, meus irmãos, minhas irmãs. Obedece, é só isso que eu digo. Obedece a palavra. Aí verá a mudança mais rápido que um foguete na sua vida. Amém e amém. Está terminado. Mas ainda não está terminado, porque nós temos que passar por oferta, né? Aleluia. Vamos lá, né? Ó Senhor, abençoa as ofertas. É isso que Jesus agrada. Quando a gente fica ligado, a coisa fica mais bom. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos. Que ajudam? Que ajudam de bom coração. Manda eles. Manda eles paz e amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração. Dá pra eles, meu Pai. Dá a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém. Aleluia. Tá terminado, né? Dourado. Dourado.